O acidente com o Césio 137 em Goiânia. Neste vídeo, você vai conhecer a história do maior acidente radiológico do mundo, um episódio real que aconteceu no Brasil na década de 80, na cidade de Goiânia. Uma tragédia silenciosa que começou de forma quase imperceptível, mas que rapidamente tomou proporções devastadoras. Um acontecimento que marcou para sempre a história do país e chocou o mundo inteiro. Imagine encontrar um pó azul brilhante, bonito, quase mágico. Agora, imagine que esse brilho, na verdade, é mortal. Em setembro de 1987, na cidade de Goiânia, algo aparentemente pequeno se transformou no maior acidente radiológico urbano da história. Uma história real, com consequências devastadoras, e que começou com um prédio abandonado. O começo do erro. Tudo começou com um abandono. O antigo Instituto Goiano de Radioterapia havia sido desativado, mas dentro dele permaneceu um equipamento de radioterapia. Esse equipamento continha uma cápsula com Césio 137, um material altamente radioativo usado no tratamento contra o câncer. O problema? Ninguém garantiu a segurança do local. Sem vigilância, sem aviso, sem noção do perigo que ainda existia ali dentro. E foi aí que o destino começou a desenhar. A descoberta. No dia 13 de setembro de 1987, 2 homens entraram no prédio abandonado. Eles não eram cientistas, nem criminosos. Eram catadores de sucata. Procuravam apenas algo que pudesse ser vendido. Encontraram o aparelho. Pesado, metálico, valioso, pelo menos parecia. Levaram embora e começaram a desmontar, peça por peça, até chegar ao coração da máquina, uma cápsula, pequena, resistente e extremamente perigosa. O brilho que enganou. Ao romperem a cápsula, algo inesperado apareceu. Um pó azul, brilhante, que parecia bonito, quase hipnotizante. No escuro, ele emitia uma luz suave. Era diferente de tudo que já tinham visto. E, sem saber, começaram a manusear, encostar, brincar, compartilhar. Esse material acabou indo parar num ferro velho. O dono do local, encantado, mostrou para amigos, vizinhos, familiares. Pessoas levaram pequenas quantidades para casa. Alguns passaram na pele, outros deixaram perto da cama. Era como se fosse algo mágico. Mas não era. Era radiação. Os primeiros sinais. Os sintomas começaram devagar. Náuseas, vômitos, diarreia, tontura, queimaduras na pele. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Parecia uma doença comum, uma intoxicação, algo passageiro. Hospitais começaram a receber pacientes com sintomas estranhos, mas sem ligação aparente. Enquanto isso, a contaminação se espalhava, silenciosamente. A descoberta do desastre. A virada veio de uma atitude simples e decisiva. A esposa do dono do ferro velho desconfiou. Ela percebeu que algo estava errado e decidiu levar o material até a vigilância sanitária. Foi então que a verdade apareceu. O objeto emitia níveis de radiação perigosíssimos. Era Césio 137. Naquele momento, o Brasil descobria que estava diante de um desastre. Corrida contra o tempo. As autoridades agiram rápido. A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada. Áreas foram isoladas, casas evacuadas e começou uma operação gigantesca.
Mais de 100.000 pessoas foram examinadas. O Estádio Olímpico de Goiânia virou um centro de triagem. Pessoas passavam por testes, roupas eram descartadas, corpos eram lavados. Era uma tentativa desesperada de conter o invisível. Consequências e lições. O acidente revelou falhas graves: falta de fiscalização, negligência, desinformação. Mas também trouxe mudanças. O Brasil reforçou suas leis sobre materiais radioativos, melhorou protocolos de segurança e passou a tratar com mais seriedade os riscos nucleares. O caso de Goiânia virou referência mundial, estudado até hoje, como exemplo de algo que nunca deveria se repetir. Goiânia hoje. Hoje, a cidade de Goiânia segue normal, segura, viva. Os locais afetados foram recuperados ou isolados. A população segue sua rotina. Mas a memória permanece. Existe acompanhamento médico até hoje para as vítimas, e instituições continuam monitorando os efeitos a longo prazo. O acidente não define a cidade, mas faz parte de sua história. O acidente com o Césio 137 não começou com uma explosão, nem com um grande erro tecnológico. Começou com abandono, desinformação e uma sequência de decisões que pareciam pequenas, até que não eram mais. Essa história nos lembra de algo essencial. Nem todo perigo é visível, e nem tudo que brilha é seguro. E compartilhe, porque conhecer o passado é a melhor forma de evitar repetir os mesmos erros.